acabou me incentivando a ter alguns relacionamentos fora do casamento. Passei uns 10 anos fazendo amigas íntimas e eu comecei a sonhar que ela também saísse com outro homem. Eu odiava a ideia de ser corno na adolescência. Agora, eu gostava. E ela pode interpretar isso de uma maneira totalmente equivocada, achando que ele tá diminuindo ela. Bom dia, Silvana. Eu acabo de assistir um vídeo seu de 13 minutos e 19 segundos. Como trair sem culpa se relacionando com cuckold no YouTube. Acho que a tua análise é a melhor da internet. Tão boa que me motiva a fazer pequenas adições. Ouvir uma mulher falar sobre o fetiche de ser corno é como ouvir alguém falar com sotaque estrangeiro. Geralmente carrega um certo viés feminino. Mas a tua análise é praticamente imune a essa tendência. Você acerta quase tudo. É um espantoso prazer te ouvir. Ainda existem muitos depoimentos falando da antiga definição de corno, o enganado, ruim de cama, pinto pequeno, mal amado e muito mais. O corno moderno, que é até título de um livro que tem boas abordagens, mas não se completa. Este corno moderno, que é campeão de buscas na internet, é bem diferente daquele antigo estereótipo. Vale a pena estudar, é prazeroso. Acho melhor exemplificar usando partes da minha história e assim contribuir com o seu trabalho. Fui um adolescente educado nos moldes da monogamia, romântico, embora com a libido muito acelerada e com muitas namoradas. A minha geração cresceu sob a crítica das mulheres contra o egoísmo masculino. Por isso, nós crescemos treinando, prestando mais atenção às sensibilidades e aos tempos do prazer feminino, aprimorando o sexo oral nelas, aprendendo a ler melhor nossas parceiras. Me casei aos 25 anos, depois de mais alguns anos tivemos filhos e tínhamos uma vida feliz, com sexo de boa qualidade, mas pouca quantidade. Aparentemente, o casamento reduziu a libido da minha esposa. Não era mais como todo dia da fase do namoro. Chegamos a passar 15 dias sem fazer sexo. Tentei muitas coisas, mas a verdade é que fiquei sexualmente carente neste período. Minha esposa vinha de uma cultura liberal e talvez também por sentir algumas responsabilidades na minha carência, acabou me incentivando a ter alguns relacionamentos fora do casamento, mas dentro de certos limites. Não foi fácil adaptar essa ideia, mas passei uns 10 anos fazendo amigas íntimas. Algumas eu conheço até hoje. Nesse tempo, criei um fetiche de brincar em terras alheias. Tinha um certo prazer extra em encontrar mulheres casadas. Claro que nesse cenário também eu fui objeto para alguns casais e mulheres casadas. Minha esposa não gostava de qualquer um destes detalhes. Apenas permitia e exigia cuidados com saúde e discrição. Ela exigia também que as sócias dela soubessem que ela permitia. Novamente, usando as palavras dela. Não quero ninguém me olhando com aquela expressão de coitada da corna. Mal sabe ela. Quero que elas saibam que eu deixo. Quero sublinhar aqui que não foi por senso de justiça, nem por equilíbrio matrimonial, nem por ego ou qualquer tipo de bondade que eu comecei a sonhar que ela também saísse com outro homem. Como muitos descrevem, o caminho passa por ouvir as experiências anteriores dela. De uma hora para outra começa a aparecer o tesão ao ouvir essas histórias. E olhe, a ereção é uma denúncia inegável do tesão de um homem. Ninguém controla a ereção a este ponto. Eu comecei a incentivá-la a sair com algum amigo dela e dar uma puladinha de cerca. Cada vez que ela mencionava algum amigo com alguma tentativa de sedução, eu sentia um calor subir pela minha barriga. Minha respiração se alterava e lá vinha a ereção para me entregar. Ela percebia e, um pouco confusa, também participava. Na verdade, isso confundia até a mim mesmo. Eu odiava a ideia de ser corno na adolescência. Agora, eu gostava? Muitas matérias chamam quem tem esse fetiche de corninho. É um diminutivo infantilizado, uma tentativa de amenizar a mensagem. Eu sou o homem, eu estava aprendendo a ser corno. Nada de corninho. Opinando sobre o teu vídeo, eu não acredito
acredito que se trate de ter prazer em oferecer ou emprestar minha esposa. Também não acho que seja o prazer do ego, o prazer de prevalecer sobre o outro homem, de ser o escolhido final. Pelo menos no meu caso é um prazer pessoal e muito forte. Eu creio que este fetiche tem raiz em algum nível civilizado de masoquismo. É uma deliciosa submissão sem humilhação explícita. É um orgulho ser corno dela e leva a minha mulher a um novo nível de liberdade, de poder, de desejo e autonomia. Eu acho que tem um toque de masoquismo via submissão, porque é gostoso ser chamado de corno privadamente. É quente, acelera o coração, assim como também é gostoso pensar que ela é infiel. Embora o termo nem se aplique realmente por eu ter conhecimento de tudo. O simples fato de pensar minha mulher é infiel me dá um calor, faz sentir saudade dela. Eu falo de prazer de submissão com um certo grau de consciência, pois nos outros aspectos da vida eu sou um macho dominante, alfa e provedor. Nenhuma relação com ser gay, homossexual, sem preconceito, é claro. Nenhuma atração pelo outro homem, tampouco acho que fosse um mecanismo de compensação pela liberdade que ela me proporciona. É um puro tesão de ser corno. É o prazer de dar a ela a possibilidade de realizar as fantasias dela, de ir contra todas as convenções sociais. Voltando para a minha história, passamos anos fantasiando trepadas da minha mulher com amigos dela. Um dia, após muitos incentivos e algumas situações que nunca se completaram, surgiu uma oportunidade. Ela poderia passar algumas horas com um amigo admirador que sempre havia tentado trepar com ela. Cada vez que bebia demais, ele confessava a vontade de comer a minha esposa. Com o coração saindo pela boca, eu mantive o meu apoio. Mais que isso, eu dei cobertura para minha mulher ir se encontrar com este outro homem sem preocupações. Silvana, é difícil de escrever. Foram as horas mais excitantes da minha vida. Muito mais excitante que perder a virgindade ou ter as tais outras mulheres casadas. Eu nasci para isso. Eu nasci para ser corno. É um momento delicioso, um auge inexplicável. Tive 7 orgasmos naquelas poucas horas. 2 enquanto ela estava trepando com ele, por não aguentar esperar, imaginando o que estava acontecendo. Outros 2 orgasmos com ela quando ela chegou e foi me contando. Tivemos uma maravilhosa batalha na cama. Ela também sentiu muito prazer e gosto muito forte, se lembrando dos momentos logo antes. E mais 3 orgasmos sozinhos depois que ela dormiu, o sono dos justos. As minhas ereções continuavam a vir. Outra curiosidade é que o fato de ela ter transado com outro homem aumentou muito o meu tesão por ela e diminuiu o meu tesão por outras mulheres. Ela ter sido fiel com a minha permissão me tornou mais fiel a ela. Mesmo podendo ter outras mulheres, eu queria só tê-la. Queria mais ela. Apesar de ela me garantir que havia gostado da experiência, ela nunca quis repetir. Nem mesmo uma vez por ano ou algo assim. Fui corno uma única vez. Um unicórnio. Continuamos fantasiando bastante durante nossas transas, mas nunca mais realizamos outras puladas dela. Só o desejo continuou. O sexo até melhorou entre nós, mas por outras diferenças que foram se acentuando, acabamos por nos divorciar alguns anos mais tarde. Permanecemos amigos, convivemos e eu tenho uma nova namorada que também é amiga dela. Chegamos a viajar todos juntos, mas nunca mais houve sexo com a minha primeira mulher. No início deste novo namoro, um dia, falando durante uma transa, um provocando o outro, ela me contou como um outro namorado a havia comido numa garagem. Depois de um breve silêncio e ainda transando com ela me perguntou se eu a chuparia sujinha. Olha o diminutivo novamente, infantilizando para amenizar a ideia. Eu respondi que sim, claro que eu faria isso e eu a limparia completamente. Na mesma hora, ela explodiu num forte orgasmo. E eu, percebendo o prazer que ela estava tendo com a ideia, também tive um orgasmo muito intenso. Não é fácil traduzir em palavras como é gostoso encontrar dentro da mulher que a gente ama aquela puta linda, que não precisa de mentiras para sentir prazer em te chifrar.
sem culpa, com você gostando e incentivando. Agora que muitas mulheres sentem esse desejo, é só conferir quais são as fantasias que elas têm durante o sexo com seus maridos ou namorados. Fantasias são naturalmente infiéis. Fantasias não são bem comportadas nem aprovadas pela sociedade. Fantasias são como confissões íntimas. Para aquelas ou aqueles que temem pela estabilidade emocional do casal primário, caso experimentem algo assim, eu diria que casamentos convencionais não são a prova de infidelidade. Ela só acontece escondida e é muito mais perigosa. Tanto mulheres como homens podem se sentir inseguros para concretizar fetiches desse tipo. Vivam as fantasias então, é o que eu posso fazer agora. Esta minha nova mulher simplesmente adora se imaginar dando para outros homens com a minha aprovação. Tem muito prazer com isso, mas também muito medo de realizar. Não há problema, eu a amo, sem que ela vá dormir com outros homens também. Olha, gente, eu precisei trazer esse depoimento aqui por uma coisa que ele falou. Ele disse que os casamentos convencionais, eles não estão imunes à traição, só que é feito escondido e se torna muito mais perigoso. O que a gente vê muito hoje em dia nos relacionamentos que estão indo pro buraco, uma infelicidade, são casais que não se satisfazem sexualmente, que não conversam, que não têm coragem de falar um pro outro o que gostariam de fazer. Eu sempre brinco, né, que as pessoas que menos se conhecem são as pessoas que dormem juntas. Por quê? Digamos que o marido gostaria de fazer algo diferente, de realizar uma fantasia. Ele sente receio de falar isso para a esposa, porque ela pode interpretar isso de uma maneira totalmente equivocada, achando que ele está diminuindo ela por fazer a proposta. Por outro lado, nós podemos ter uma esposa que gostaria de vivenciar também suas fantasias, realizar os seus fetiches, mas também tem receio de que o marido vai vê-la com outros olhos. E aí nós seguimos com relacionamentos meia boca, relacionamentos mornos, onde a mulher faz sexo por obrigação na maioria das vezes, onde as desculpas para não ir para a cama com o marido ou com o namorado só se multiplicam. Eu tenho certeza que dentro de você aí que está assistindo tem um vulcão que nunca entrou em erupção. Não sabe o que é vivenciar o que ele está falando aqui. Ele está falando especificamente do desejo de ver a mulher dele com outro homem, mas não é só isso. Existem muitos outros pontos a serem explorados dentro de um relacionamento. É aquela máxima que os homens falam: eu quero uma dama na sociedade, mas eu quero uma puta na cama. É assim que um casamento se mantém, muitas vezes longe de traição, muitas vezes longe dos problemas financeiros, problemas com filhos. Por quê? Porque se apoiam em todos os sentidos. Aí eu sei que você já tá com o dedinho aí pra escrever aqui. Ai, Sil, existem mulheres que dão pro marido todo dia e ele trai. Mas não é dar pro marido. Isso daí é o que as mulheres fazem, literalmente, elas dão. Não tem uma troca. Existe uma mulher ali abrindo literalmente as pernas pra satisfazer o homem, achando que isso é um ato sexual de qualidade e intensidade, mas não é. Existe uma grande diferença entre você fazer amor com seu marido e sentir prazer com ele, como ele narrou aqui, e você dá pra ele de vez em quando, achando que isso daí é um ato sexual. Tá faltando muito as mulheres se conhecerem, tá faltando as mulheres se descobrirem sexualmente. Eu, às vezes, tenho vontade de voltar a falar sobre sexualidade, porque cada vez mais eu vejo muitas de vocês presas em crenças, em tabus, em medos, medo de se conhecer. Um rapaz fez uma pergunta pra mim lá no Instagram e até eu vou responder. Por que que minha esposa não permite que eu coloque a mão nas partes íntimas dela? Vocês acham que esse casamento é um casamento de verdade, onde a esposa não permite que o marido lhe dê prazer, que o marido a toque? Eu prestei uma consultoria essa semana, onde o casal, né, tá com problemas, ela explode com ele, ela tá assim, sabe, a mil, ele já saiu de casa 2 vezes, aí ela chama de volta. E eu falei pra ela, como que é a vida sexual de vocês? Não existe. Eu falei, como assim? Ela vai dormir com a
camiseta dele. Eu falei, amiga, a camiseta, a roupa dele você põe depois do orgasmo, não antes. Então tá faltando essa coisa da fantasia. E não é pra você ir comprar chicotinho, cinta-liga e camisola de renda. Não é isso que vai fazer o seu marido se conectar com você. Isso é só pra você tentar fazer com que ele te deseje. Mas ele tem que te desejar pela pele, pelo cheiro, pela sinceridade, por essa coisa que envolve o ato sexual. Nós precisamos levar informação para o nosso cérebro para que ele desperte o nosso corpo. É como você não tá com fome, mas você sente cheiro de uma comida que você gosta. Automaticamente você vai querer comer aquilo. É isso que precisa no ato sexual. Precisa de algo que desperte desejo. Algumas pessoas se viciam em pornografia e isso é errado, porque nunca, ou pelo menos na maior parte do tempo, a mulher que está na sua cama, ela vai te dar a mesma inspiração do que uma atriz pornô? Claro que não, mas precisa ter química, precisam se conhecer. É muito importante isso. Não tenha vergonha de falar pro seu parceiro, pro seu marido, pro seu namorado as coisas que você gosta. Pode ter certeza que ele vai curtir também. Às vezes as mulheres saem com todos os amigos do cara que elas estão afim e não se importam com o julgamento dele. Mas na hora de estar lá fazendo sexo, elas pensam que podem ser julgadas. Você pode ter certeza que se você quer realmente conquistar uma pessoa, você precisa falar para essa pessoa quais são os seus desejos. O que te faz sentir prazer? O que te faz desejar aquela pessoa que está com você? É aquela história também, não, eu não gosto de pelo, mas eu não tenho coragem de falar para o meu marido se depilar. Ai, o meu marido tem mau hálito, eu não tenho coragem de falar para ele. Ai, o meu marido faz desse jeito que eu não gosto, não tenho coragem de falar para ele. Ai, a minha esposa não entende que eu gosto dessa posição. Então vocês precisam conversar. Como eu não tenho coragem, é a sua vida. Precisa ter coragem de expor. Sim, ok? Agora voltando aqui pro tema, né, que são os homens que gostam de viver esse fetiche, não tem como você ficar com uma pessoa que não vai realizar sua fantasia. Ele disse, eu amo minha namorada, mas veja que, apesar de ela não concretizar o ato, ela entra na brincadeira. Ela entra na pira dele. Pra que filme pornô? Se nós temos uma mente cheia de conteúdo aqui, que a gente pode colocar em prática e fechar o olho e fazer aquilo como se fosse um filme. O problema é os ciúmes, a insegurança. Eu já terminei relacionamentos onde ele quis saber do meu passado e quando eu contei, ele não soube lidar com isso. Ele começou a ter ciúmes do que eu tinha vivido. E o relacionamento virou um inferno. Acabou. Mas existem pessoas, eu, por exemplo, eu não tenho ciúmes do passado de ninguém, de nenhum dos meus relacionamentos. Muito pelo contrário, eu gosto de ouvir. E isso não me faz uma mulher diferente das outras mulheres. Eu só entendo que o que passou, passou, que eu preciso focar no agora. Aonde que eu vou ir buscar adubo, ferramentas para me fazer feliz no presente sexualmente falando e também dentro de um relacionamento? Então, fica o alerta aqui, né? Para que vocês busquem, em primeiro lugar, se conhecer. Eu até falei num outro vídeo que já entrou sobre a mulher que tem acho que 50 e poucos anos e não sabe o que é um orgasmo. E ela é uma pilha de nervo e é doente, e é obesa, mas lógico, é um poço de frustração. Só uma pessoa feliz, bem realizada profissionalmente, que beija o seu parceiro com gosto, aquele beijo de língua que ativa hormônios no cérebro porque o corpo desperte para o ato sexual. Só uma mulher que tá de bem com o corpo dela, tá saudável, feliz. Aquela pessoa feliz, sabe? Ela consegue seguir em frente e se sentir plena. Se não for pra ser assim, a vida não vale muito, sabe? Claro que problemas a gente tem o tempo todo e a gente resolve assim, ó. Por quê? Porque nós não focamos nos problemas. A gente foca naquilo que a gente quer, naquilo que faz bem pra gente. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui no card o link do vídeo que ele citou aqui, caso vocês queiram assistir. Um beijo e até a próxima História Real.